Meus alunos e minhas alunas, boa tarde. Gostaria de conversar com vocês por alguns minutos a respeito da unidade número 3 da disciplina Gestão da Sala de Aula, porque ela traz conceitos importantes e foram deixadas para mim no fórum algumas dúvidas com relação a esses conceitos. Gostaria de sanar todas elas. Estou muito tranquila, porque na verdade vocês já vivem esses conceitos desde que vocês entraram na escola, lá na educação infantil, que no meu caso era jardim de infância, e chegaram agora no ensino superior. Então vocês têm vivido ao longo dos anos experiências relacionadas a espaço, tempo e movimento na gestão da sala de aula. O espaço escolar nada mais é do que todos os lugares no interior da escola onde ocorrem as relações de ensino-aprendizagem. Temos que considerar que esses espaços dentro da escola são permeados por valores culturais, éticos, econômicos, políticos e sociais, que traduzem para nós o que o professor pensa a respeito da educação e que tipo de organização ele vai fazer do espaço que ele está utilizando para transmitir o conhecimento ou o conteúdo ou a informação que ele deseja. Vou considerar aqui não apenas a sala de aula, o local delimitado de 4 paredes, como espaço escolar. Já sabemos que a aprendizagem ocorre dentro da escola, na sala de aula, no banheiro, no corredor, no pátio, na brinquedoteca, na biblioteca, na portaria da escola, quando o porteiro pega a criança e coloca ela para dentro. Entrou na escola, já está ocorrendo a aprendizagem dentro da escola. Agora, como é que o professor pode operacionalizar esse espaço escolar para que a aprendizagem de fato ocorra? A aprendizagem como um ato educativo, com uma intencionalidade, com um objetivo específico. As nossas autoras, professoras Dulcinea e Nessi, colocam aí para nós que a operacionalização desse espaço se dá por meio da organização que o professor faz para transmitir o conteúdo ou as informações que ele deseja. Por exemplo, vou marcar aqui essa imagem. A gente vê a organização das carteiras, os computadorzinhos em cima das carteiras, cada professor dando uma orientação para um determinado grupo de aluno. O que é isso? Nada mais são do que recursos que as professoras estão utilizando para transmitir alguma coisa com uma finalidade, com uma intencionalidade. De acordo com a arrumação desse espaço, o professor vai conseguir alcançar ou não. Vejam bem que nessa imagem podemos ler várias relações, visualizar várias relações. Por exemplo, as crianças estão organizadas por grupos. Aqui tem grupo de 2, ali tem mais grupo de 2, cada professor está dando atenção para grupo de 2. No entanto, a gente tem uma imagem da sala de aula com um professor lá na frente, escrevendo no quadro, e 50 atrás dele, as carteiras enfileiradas. Vejam que essa é uma forma de organização do espaço escolar. Quanto mais, digamos assim, autoritário é o professor, quanto mais tradicional é o professor, mais ele utiliza esse modelo. Vocês já viram isso lá na unidade número 2. Daí a importância do professor reconhecer o espaço escolar
como um conceito muito importante na gestão da sala de aula. Porque se ele não domina essa configuração, essa arrumação, ele vai ter problema para dominar essa turminha aí. Se o professor não domina essa configuração, essa arrumação, e não domina a tecnologia, os meninos vão fazer gato e sapato dele. Por quê? Vejam bem, aqui o professor nem está perto. Ele deve estar lá na frente dando as instruções, né? É uma outra organização, outro arranjo. Nessa imagem que eu sinalizei também, já é uma outra arrumação do espaço de aprendizagem. Então vejam que o espaço escolar, ele é arrumado, ele é modelado de acordo com o objetivo que o professor quer alcançar. Só que essa noção de espaço vem carregada do que Perrenot vai chamar de competências. As 10 competências que o professor deve desenvolver para que possa fazer uma gestão adequada desse espaço escolar. E aqui, competência para nós está relacionada diretamente à capacidade que esse professor tem de mobilizar diversos recursos cognitivos, seja dele, seja do aluno. Para quê? Para enfrentar uma situação. Essa é a principal competência que o professor tem que desenvolver frente a essas 10 competências colocadas por Perrenot. Bom, agora quero falar para vocês a respeito do tempo escolar. O tempo escolar tem sido para nós um desafio, porque ele vai nos mostrar a relação existente entre o tempo que está passando, as atividades que temos que desenvolver para vinculá-las às aprendizagens que são esperadas para o aluno. Então, o tempo determina as condições do processo de produção de conhecimento, que junto com o espaço é indicador das formas diversas de elaborar a história da pedagogia e da educação. O que é isso, gente? Nada mais é do que a gente já faz e que a gente não sabia dar nome, mas agora a gente já pode dar o nome. Isso aqui é o tempo linear. O que é o tempo linear? É o tempo que nos mostra o momento em que cada coisa vai acontecer. Então, por exemplo, a gente tem aí um calendário escolar que é definido pela nossa legislação, o Sistema Educacional Brasileiro, e a nossa lei, a LDB, define o tempo escolar da educação infantil, o tempo escolar da educação básica e o tempo escolar do ensino superior. O tempo escolar da pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Isso em termos de carga horária, em termos de dias letivos, em termos de disciplinas, em termos de conteúdo. Olha que doideira! Vocês mesmos estão aí vivendo a questão do tempo escolar. E vocês estão pressionados por esse tempo, e eu também. Então a gente tem na educação à distância 3 meses, ou melhor, 2 meses e meio, para fazer 5 disciplinas. Sim ou não? Sim. Dá tempo, gente? Tem que dar. Tem que dar porque o dia tem 24 horas, a semana são 7 dias de 24 horas e por aí vai. Olha a doideira. Dentro de janeiro a junho, vocês têm 2 demandas. Olha o tempo e como que eu, Cristina, professora de vocês, tenho que fazer a gestão do meu tempo escolar para dar conta de vocês. Então, dentro desse tempo linear, a gente vê acontecendo os calendários, os dias letivos, as datas comemorativas. Lá na educação básica, a gente vê o ciclo de aprendizagem, as séries, ou ensino seriado, os conteúdos que são dados. Vocês estão vendo como que é tudo compartimentalizado?
E o que é melhor, tem gente aí que já começa o semestre pensando nas férias, que é outro tipo de visualização do tempo escolar. Então, por exemplo, de janeiro a junho, eu tenho disciplinas, por exemplo, 12 disciplinas. Disciplina A. Dentro da disciplina A, eu tenho no dia 1, 2 e 3, conteúdo A, B e C. Dentro da disciplina B, dia 5, 6 e 7, conteúdo A, B e C. Vocês estão vendo? Isso é o tempo linear. É definido pela LDB para os diversos níveis de ensino e que as escolas devem obedecer sistematicamente para que o MEC consiga visualizar que cada conteúdo foi devidamente cumprido e que vocês tiveram acesso ao que era solicitado dentro da organização do sistema educacional brasileiro para o nível que vocês estão. Vocês podem ver na página 48, e aí foi uma dificuldade que muitos de vocês colocaram lá no fórum e que eu quero esclarecer aqui agora. É a questão da organização do tempo escolar. A organização do tempo escolar se dá de duas formas. É claro que didaticamente, né? Porque no VucuVucu está tudo junto. Eu estou dividindo aqui só mesmo para a gente fazer uma análise e para mostrar para vocês como que acontece a organização do tempo escolar. O tempo escolar na organização horizontal. Nada mais é do que organização física, gente. Então vocês podem ver aqui, ó, o tempo horizontal. No eixo horizontal, a gente pode verificar, visualizar as salas de aula onde ficarão a série primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, primeiro ciclo, segundo, terceiro e quarto, as etapas do primeiro ciclo, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. A gente vai ver a sala da direção, a sala da coordenação, a biblioteca. Gente, é toda a estrutura física que a escola dispõe para que o ensino-aprendizagem ocorra. Essa é a organização horizontal. A gente vê, é a organização linear. Você chega na escola, você identifica cada lugar desse e onde que cada profissional fica. É uma organização estática, tá ok? A organização horizontal. No entanto, quando a gente coloca vida nessa organização horizontal, a gente vê as relações acontecendo. Aí já é o eixo vertical. Por quê? É um sobe e desce danado. É o alto e baixo. É o aluno que, desde o primeiro dia, quando ele chegou na escola, olhou para a escola, se matriculou, até no dia que ele foi embora, até quando ele se formou. Eu conheço aluno assim, que entrou na escola, no jardim de infância, na educação infantil e saiu só depois do ensino superior. Tem uma escola aqui em Belo Horizonte que é assim, que tem desde a educação infantil até o ensino superior. Tem alunos que estão nesse itinerário desde que nasceram, dentro da mesma escola. Essa é a organização vertical do tempo. Por quê? É um eixo que mostra para nós a relação de sobe e desce, os altos e baixos, o amor e o ódio, a aprovação e reprovação. Tudo isso é acontecendo dentro da organização horizontal, de uma sala do primeiro ciclo, de uma sala do quarto ciclo, de uma sala do primeiro ano, de uma sala dos anos iniciais do ensino fundamental. Tá vendo? Entenderam agora? Um eixo é a organização horizontal, organização física. O outro eixo é a organização vertical,
que são as relações acontecendo. Isso é organização do tempo dentro do tempo escolar. Então, voltando aqui, o eixo vertical, por exemplo, determina a distribuição dos alunos ao longo do tempo e no espaço escolar organizado. E aí a LDB vai nos mostrar claramente, né? Agora, por exemplo, depois da mudança, a educação básica vai do 1º ao 9º ano. E dentro desse período, dentro desse tempo aí, de 9 anos, acontece de tudo e mais um tanto, tá ok? Essa é a organização do tempo escolar. Interessante que o tempo escolar até outro dia, ele era muito rígido, ele era muito inflexível. No entanto, a gente tem que considerar que agora nossos meninos são diferentes, nossos alunos são diferentes, e a gente não pode ter só um tipo de planejamento, um tipo de organização do tempo. Vou contar rapidamente aqui uma experiência de uma professora que outro dia chegou para mim, é uma professora de educação infantil, para me contar uma experiência. Falou: Cristina, eu estou pirando com a minha turma de 3 anos. Eu falando, mas por quê? Eu não aguento mais não, eu planejo 5 atividades para o dia todo. Entre eles chegarem na escola, tomarem um cafezinho, brincar, fazer atividade, lanchar, almoçar, dormir e fazer atividade que eu propus. Os meninos chegam, aí ela planejou um dia lá, 5 atividades. Naquele dia, gente, a turma estava de pá virada, mas de pá virada. E ela trabalha numa escola que tem um campo de futebol bem na frente. Ela falou que quando ela assustou, os meninos estavam tão descontrolados naquele dia, uma turminha de 3 anos, que quando ela assustou, era 11 da manhã e ela já tinha feito todas as atividades que ela tinha organizado para o dia inteirinho. Ela falou: e agora, o que eu faço? Eu não tenho mais nada para preencher o tempo desses meninos. Aí, Deus é tão bom, ela falou, Deus foi tão bom comigo, que estava acontecendo um jogo de futebol, e os meninos adoram futebol. Estava acontecendo um futebol no campo assim na frente. Ela correu, pegou um banco bem comprido, colocou em frente à janela, e uma janelona grandona, e colocou os meninos todos em pé, segurando assim na mureta da janela, colocou os meninos tudo lá assim em pezinho, e o jogo acontecendo lá do outro lado. Ela ficou aproximadamente uns 40, 50 minutos com esses meninos olhando pela janela do outro lado no campo de futebol. Ela falou: Cris, se eu não tivesse tido essa lucidez de verificar e de sentir que a educação infantil precisa de uma flexibilização na rotina, eu não tinha conseguido dominar essa turma nesse dia, porque tudo que eu já tinha feito, tudo que eu tinha planejado, não foi suficiente para esse dia. E tem dia, gente, que ela planeja 10 atividades e ela só consegue executar 3. Olha a questão do tempo aí, o tempo é louco, o professor tem que ter noção disso. Então, contra o tempo linear, que é esse estabelecido pelo calendário, a gente tem um outro conceito que é de noção ampliada do tempo. Tem o tempo linear e tem o tempo ampliado. O tempo ampliado vai me mostrar todo esse processo, essa dinâmica que acontece e que a gente, como professor, tem que mobilizar todas as nossas competências para que possa ter essa sensibilidade e esse insight na hora que tudo que a gente planejou foi por água abaixo, foi para o beleléu. É a noção ampliada do tempo. É a questão do processo, a questão da construção social, da construção histórica, política
e de tudo que a gente consegue vivenciar dentro da sala de aula. Vocês podem olhar aí na página 51, já estou carregando aqui para vocês, o que a gente pode verificar como organização do tempo pelo professor desse espaço escolar e como é que a gente tem que ter a competência para administrar esse tempo quando tudo vai por água abaixo, dentro do que a gente planejou. Bom, então nós já vimos o espaço, já vimos o tempo e agora quero finalizar falando do movimento. Gente, o movimento, ele é muito fácil de ver dentro da sala de aula e o professor tem que ter um jogo de cintura muito grande para fazer a gestão da sala de aula, considerando essa variável, esse conceito. Até outro dia, a gente separava e a gente via dentro da sala de aula alunos muito iguais. A gente chamava essa turma, quando o aluno era muito igual ao outro, a gente chamava de uma turma homogênea. Os comportamentos eram semelhantes, as classes sociais que estavam ali, ou a classe social predominante, era ou A, ou B, ou C. Só que o tempo foi passando e já falei para vocês que a gente tem que olhar a questão da construção histórica, da construção social. E a sala de aula nada mais é do que um pedaço da sociedade lá dentro. Então a gente já tem hoje, por exemplo, nas UMEIs, uma sala de aula que não é homogênea, ela é hiper, mega, top, plus heterogênea. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, basicamente três fatores ou três condições que fazem a seleção das crianças para entrar no MEI e que essas crianças vão compor a sala de aula. Então, por exemplo, 70% das crianças são selecionadas pelo critério de vulnerabilidade social. Isso aí já me dá uma amostra do tipo de criança que tem dentro de uma sala da UMEI. Outros 10% são de sorteio. E aí é interessante que, como a educação é para todos e a gente tem igualdade, né? A nossa Constituição prevê igualdade de direito para todo mundo. Se um menino que mora lá no Belvedere quiser se candidatar para entrar no MEI, para ter educação de graça, ele pode. Aí, se o patricinho ou a patricinha, né, como os meninos chamam, os outros, né, que são ricos, né, de uma classe social mais bacana, se esse pai quiser colocar esse menino no MEI e ele for sorteado, ele vai entrar. E aí eu já tenho um menino que está lá pelo critério de vulnerabilidade e outro que foi por sorteio e que mora no Belvedere. Ele pode entrar? Pode. E os outros 20% são de proximidade, aqueles alunos que moram ali no entorno da UMEI. Então isso garante uma heterogeneização muito grande de uma turma. Do que eu estou falando? Eu estou falando do movimento. Eu estou falando da entrada e saída de alunos que são basicamente diferentes entre si e que correspondem a um pedaço da sociedade dentro da sala de aula. E o professor tem que saber fazer a gestão desse movimento, tem que saber lidar com essa transformação que ocorre na dinâmica de funcionamento e organização desse tempo e desse espaço escolar. Então são essas transformações ao longo da nossa história, ao longo da história da educação, que vão me mostrar e me sinalizar esse movimento aqui. E tem gente acreditando que a educação não muda, que está tudo parado. Gente, não está parado. O que acontece é que a gente põe pouca fé
põe pouca fé na educação. No entanto, eu, Cristina, estou na educação desde 1984 e hoje eu vejo as mudanças brutais que já ocorreram. Mudanças, obviamente, não tão boas e mudanças muito boas. Então, a gente saiu, por exemplo, na educação infantil, de uma educação lá na creche, que era só pegar o menino, 7 horas da manhã, dar banho nele, dar comida e devolver ele à noite para o pai, quando o pai não esquecia. Hoje nós temos um MEI que considera a criança na sua totalidade, uma criança que é sujeito de direito, né? Direitos, e que tem direito a uma educação de qualidade. Isso é movimento. Pensem aqui, ó, nesse quadradinho azul. O que significa o movimento dentro da escola e como que a gente vê esse movimento acontecendo nas sociedades humanas e em cada manifestação de cada criança, de cada aluno que passa pela nossa vida e como a gente tem lidado com esse movimento. E considerando que nós estamos vivendo tempos de mudança, de movimentos muito significativos, e o professor tem lidado com a gestão da sala de aula com relação ao espaço escolar, ao tempo escolar e ao movimento. Obviamente que a avaliação da aprendizagem, ela não se dá mais somente por uma modalidade ou por um instrumento. Na educação infantil, por exemplo, e no ensino fundamental, a gente tem visto aí alguns instrumentos bastante eficientes e eficazes e que têm uma natureza mais qualitativa e que vão nos mostrar o desenvolvimento e como essa aprendizagem tem sido mensurada na educação infantil. Fichas descritivas, os relatórios individuais, os diários de campo, os portfólios, as próprias agendas dos alunos e tudo aquilo que o professor propõe e que vai mostrando ao longo do tempo como esse movimento tem sido percebido com relação à aprendizagem. Bom, espero que vocês tenham entendido as relações que eu tentei fazer e mostrar para vocês com relação a essa unidade número 3, tá ok? Vou disponibilizar para vocês lá no YouTube agora e vocês poderão assistir quantas vezes forem necessárias antes da nossa avaliação. Meu beijo para vocês. Tchau.